Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre dilatação térmica linear. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós, para que nós possamos melhorar. Então, vamos lá! Bem, pessoal, dilatação térmica é um fenômeno que se dá quando um corpo sofre um aumento de temperatura. Então, dá-se o nome de dilatação térmica. Se um corpo, porventura, sofrer uma diminuição na temperatura, ele não vai dilatar, ele vai encurtar, vai sofrer uma diminuição nas suas dimensões. Então, a dilatação térmica, ela acontece em 3 dimensões de um corpo: comprimento, largura e espessura. Nós iremos separar por partes para ficar fácil. Então, didaticamente, fica mais fácil nós trabalharmos com ela separadamente. Nós vamos trabalhar com a dilatação térmica linear. Então, a dilatação térmica linear vai acontecer numa única dimensão de um corpo, que é no comprimento. A dilatação térmica superficial, que vai acontecer só em 2 dimensões do corpo, que vai ser assunto para o próximo vídeo. E a dilatação volumétrica, que acontece em 3 dimensões de um corpo, que é o comprimento, largura e espessura. É o que acontece na verdade. E também nós vamos falar sobre a dilatação dos líquidos, um caso à parte. Na verdade, é a mesma dilatação volumétrica, só que é líquido, em vez de ser sólido, é líquido, não é? Então, vamos ver alguns desses fenômenos, algumas aplicações, né? Inclusive na engenharia, que nós observamos bastante. Então, observe aí essa ponte, não é? Essa ponte, para o leigo, vai pensar que ele está rompendo. Na verdade, aqui é uma junta de dilatação. É para permitir que a estrutura trabalhe, para não deixar que essa estrutura venha se romper. Então, se o engenheiro não prevê essa junta de dilatação, pode provocar dano a essa estrutura. Observem também os trilhos da linha de ferro. Observe o espaçamento que existe entre um trilho e o outro. Então, esse espaçamento é calculado pelo engenheiro para saber qual o espaçamento que ele tem que deixar. Porque nós sabemos que em cada região tem uma variação de temperatura. E é sabido que quando aumenta a temperatura, o corpo se dilata. Se diminui a temperatura, o corpo se contrai. Então, tem que ser uma previsão feita através de cálculo pelo um projetista, engenheiro projetista. Observem também nesse piso, né? Então, observe que está numa cor mais escura aqui a junta de dilatação. Então, é previsto pelo engenheiro também para evitar que haja fissura ou que venha acontecer aí um colapso nessa estrutura. Observe também outro detalhe, as amálgamas dos dentes, né? Quando vai ser obturado pelo odontólogo. Então, observa que essa amálgama, essa massa, né, que é colocada no dente, né, ela tem que ter o coeficiente de dilatação igual ao do dente. Porque nós sabemos que nós ingerimos bebidas quentes e geladas. Então, ao você ingerir bebida quente, o seu dente vai dilatar. Não é verdade? E se o seu dente dilatar mais do que essa massinha que é colocada no seu dente, o que vai acontecer? Essa massinha vai sair, né? Vai dar infiltração no seu dente. Então, essa massa que é colocada no dente, ela tem o mesmo coeficiente do dente. Então, essas são algumas aplicações da dilatação térmica. Não sei se você já deparou algum dia com vidro de azeitona que você não conseguia abrir, não é? Se você experimentar jogar um pouco de água quente lá na tampa, você vai ver que você vai tirar com facilidade. O porquê que acontece isso? Porque o metal dilata mais do que o vidro. Então, quando você jogar uma água quente em cima da tampa, ela vai se dilatar, vai aumentar de tamanho. Você vai conseguir abrir com facilidade. Então, vamos prosseguir para o nosso estudo da dilatação térmica linear. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos falar sobre a dilatação térmica linear. Como vocês bem sabem,
que a dilatação térmica linear é aquela que ocorre numa única dimensão de um corpo, comprimento. Então, nós vamos nos preocupar simplesmente com o comprimento. Vamos desprezar a largura e a espessura. Então, vamos pegar aqui uma barra e vamos iniciar o nosso experimento. Então, digamos que eu quero fazer o experimento aí. Eu pego essa barra, meço a temperatura dela, então vamos chamar de θ de temperatura, como vocês bem sabem da aula anterior, das escalas termométricas, nós já definimos que o θ representa para nós temperatura. Quando nós colocamos o subscrito 0, representa temperatura inicial. Então, para a temperatura inicial, eu vou ter o comprimento inicial. É agora que está iniciando o nosso experimento. Então, para a temperatura inicial, eu tenho um comprimento também inicial. Então, se eu aumentar a temperatura desse corpo, então fazer ele passar da temperatura inicial para uma temperatura final, então o que vai acontecer com essa barra quando eu aumento a temperatura? Muito bem, pequeno gafanhoto. Ela vai se dilatar. Então, toda vez que você aumenta a temperatura de um corpo, ele dilata. E quando você diminui a temperatura do corpo, ele contrai. Então, não esqueça disso. Então, quando eu aumentei a temperatura do corpo, ele se dilatou, aumentou de tamanho. Então, para essa temperatura, eu vou ter um comprimento relacionado a ela. Então, para cada valor de θ, eu tenho um novo comprimento. Não se esqueça disso. E esse pedaço aqui que vocês estão observando é o quanto que essa barra se dilatou. Então, nós chamamos aí de ΔL. E como é que eu calculo o ΔL, professor Adenair? O ΔL, se você bem lembra, o delta significa variação. O delta significa variação. Então, variou de um comprimento inicial para um comprimento final. Então, se eu quero medir o ΔL, eu pego o comprimento final e subtraio o comprimento inicial. Logo, eu tenho uma fórmula matemática que nos possibilita calcular o quanto que foi essa dilatação. Mas, para isso, eu tenho que conhecer as duas grandezas, comprimento inicial e comprimento final. E quando eu não conheço esse comprimento final, como é que eu faço para calcular o ΔL? Então, matematicamente, foi feito empiricamente, verificou-se que a dilatação ela depende tanto da substância que é feito o material, como do comprimento inicial e da variação de temperatura. Chegou-se à conclusão dessa fórmula que está sendo apresentado para vocês. Então, observa que o ΔL, a dilatação térmica linear, depende do tipo de material, que esse alfa para nós representa coeficiente de dilatação térmica linear. Então, o L0, o comprimento inicial, e o Δθ, variação de temperatura. Então, a variação de temperatura é só você pegar a temperatura final e subtrair da temperatura inicial. Lembrando, se o Δθ for maior que zero, esse corpo vai se dilatar. Se o Δθ for menor que zero, esse corpo vai se contrair. Então, lembra que o corpo ele pode aumentar de tamanho, dilatar, ou pode se contrair. Vai depender da variação de temperatura. Se ela for positiva, o corpo vai sofrer uma dilatação térmica. Se a variação de temperatura for negativa, der valor negativo, esse corpo vai sofrer uma contração térmica. Não se esqueça disso. Vamos fazer um exemplo, então, para nós coroarmos esse conteúdo. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos fazer esse exemplo para coroar esse conteúdo. Então, diz o seguinte, que o comprimento de um fio de alumínio é de 20 metros a 10 graus Celsius, sabendo que o fio é aquecido até 40 graus Celsius e que o coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio é de 24 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Determinar a dilatação do fio. Letra B, o comprimento final do fio. Observe que ele dá todos os dados necessários para que nós possamos calcular
a dilatação do fio e o comprimento final. Observa que eu tenho o comprimento da minha barra, que é 20 metros, quando a temperatura é o quê? 10 graus Celsius. E observa que ele foi aquecido até. Esse até sugere que essa temperatura o quê? Final. Então, quando a temperatura é 40 graus Celsius, qual que é o comprimento? O comprimento tem que ser maior do que esse inicial. Por que tem que ser maior, pessoal? Porque a temperatura está passando de 10 graus Celsius para 40 graus Celsius. Está acontecendo uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Uma variação positiva. Logo, essa barra vai sofrer um alongamento, uma dilatação. Então, vamos lá para nós fazermos o cálculo, a resolução. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos para a resolução do problema. Os dados fornecidos foi comprimento inicial, temperatura final e o coeficiente de dilatação térmica linear. Então, observe que o comprimento inicial é de 20 metros, a temperatura inicial 10 graus Celsius e a temperatura que nós queremos encontrar o comprimento relacionado a ela é de 40 graus Celsius, ou seja, quando a temperatura for 40 graus Celsius, qual que é o comprimento dessa barra? Nós precisamos calcular o quanto que ela se dilatou primeiro. Então, foi dado para nós o coeficiente de dilatação térmica linear, que é 24 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, aqui foi todos os dados. Então, eu aconselho num cálculo que você pegue os dados todos primeiro, organize, interprete o texto primeiro, para que você não venha sofrer. Então, o primeiro passo nosso é calcular a variação de temperatura, o quanto que foi a variação de temperatura, porque nós dependemos dessa variação. Observe que está passando de 10 para 40. A variação de temperatura, então, é calculado pegando a temperatura final e subtraindo a inicial. Então, 40 menos 10, você vai encontrar uma temperatura, uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Feito isso, agora é só aplicar a fórmula. Então, vamos aplicar a fórmula de dilatação térmica linear, a fórmula empírica. Então, dilatação térmica linear é igual ao coeficiente de dilatação térmica linear multiplicado pelo comprimento inicial, multiplicado pela variação de temperatura. Então, observe que é uma multiplicação de 3 termos. Ó. Então, é isso que nós iremos fazer. Vamos substituir os valores. Então, substituindo, quem é alfa? 24 vezes 10 a menos 6. Quem é o comprimento inicial? 20 metros. Quem é a variação de temperatura? 30 graus Celsius. É isso que nós iremos fazer. Ó. 24 vezes 10 a menos 6, 20, que multiplica 30. Então, vamos multiplicar primeiro os números inteiros. Depois nós iremos multiplicar a potência de base 10. Então, observe que 24 vezes 20 vezes 30, nós vamos encontrar 14.400. Professor, o senhor é MacGyver, o senhor é crânio. Não, pega a calculadora e faz o cálculo. Não é? Então, não tenha medo de pegar a calculadora e acelerar, né, o cálculo. Então, 14.400 é o resultado de 24 vezes 20 vezes 30. E o que nós fizemos aqui a mais? Pegamos o 10 a menos 6 e repetimos aqui. Bom, e agora, professor, o que é que eu faço? Bom, vamos pegar essa potência de 10 a menos 6 e desaparecer com ela. Como é que eu faço isso, professor? Bom, vamos ensinar um macete para você. Você vai pegar a vírgula que está aqui, ó, e vai deslocar para a esquerda. Quantas casas? 6 casas. Então, o sinal negativo indica para nós que a vírgula ela vai ser deslocada para a esquerda. Quantas casas? 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, professor, acabou as casas. Completa com 0, pessoal. Então, é só completar com 0 lá, ó, fica 0,0144. O que nós fizemos com os outros 2 zeros de cá? Desaparecemos com ele, porque ele não tem valor nenhum mais. Então, veja que o corpo se dilatou, né, 0,0144 metros. Se você quiser multiplicar por 100, você vai encontrar
1,44 centímetros. Mas não precisa se preocupar com isso, pessoal. Só se o exercício pedir para você. Bom, então calculamos lá a dilatação. E agora, vamos encontrar o comprimento final. É só aplicar a fórmula matemática. ΔL igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Substituindo os valores. 0,0144, que é igual o comprimento final menos 20. Então, o menos 20 está subtraindo aqui no segundo membro. Quando eu passar para o primeiro membro, ele vai somando. Então, somando 20 mais 0,0144, nós vamos encontrar 20,0144 metros. Então, observa, foi o que nós já havíamos falado para vocês. Nós já esperávamos esse valor, que era um valor maior do que o valor inicial, porque a temperatura aumentou, não é? Então, espero ter ajudado vocês. Não se esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar, não é? Porque você fazendo isso estará ajudando mais pessoas e estará ajudando também o nosso canal a desenvolver. Não esqueça, pessoal, de dar o seu feedback, não é? Porque é muito importante para que nós possamos melhorar o nosso vídeo. O seu comentário é de muita valia para nós. Mas não vá embora que nós temos um recadinho para você. Vamos lá? Acredite no seu potencial e nunca deixe alguém dizer que você não pode. Mente de sucesso. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!